6 minutos, dia 13 de novembro de 2013, começando mais um Olé, quarta-feira, dia de rodada completa do Campeonato Brasileiro. Ontem tivemos rodada completa da Série B, vamos falar disso, e eliminatórias da Copa do Mundo. No momento estão jogando Jordânia e Uruguai, no jogo de ida lá na Jordânia, 0 a 0, mas só dá Uruguai. Vamos passando os resultados para vocês. E comigo aqui, completando essa mesa hoje, boa tarde, Felipe. Boa tarde, amigos da UTV. Mais um programa aí falando em rodada cheia, né? Rodada do Brasileiro, eliminatórias. Tem bastante coisa pra gente comentar hoje. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar falando de Série B. Ontem, rodada completa. Rodada que os palmeirenses davam como certo o título já ontem, mas foram surpreendidos pela vitória da Chapecoense no Paraná, contra o Paraná por 1 a 0. E por ele, Iago Pikachu, autor do gol do Paysandu contra o Palmeiras, lá no Papão do Curuçu, foi no Estádio Olímpico, né, na verdade, foi lá no Estádio Olímpico do Pará, 1 a 0 para o Paysandu. Vamos acompanhar o gol, depois a gente comenta um pouco sobre Palmeiras e a definição se Kleina fica ou não. Pela meiga direita, atenção, Djalma levou na entrada da área, rolou de lado para Nicásio, dominou, protegeu, clareou na meia-lua, pé direito, vai bater, não pode mais, rolou de lado para Ayrton, enfiou para Djalma na cara do gol, entrou, tocou, Pikachu, é gol! Gol! Vai, Papão! Vai, Iago Pikachu, explode o Mangueirão! Tá aí 1 a 0 para o Paysandu, gol de Iago Pikachu, lateral direito do Paysandu, atradiando a festa dos palmeirenses, provavelmente para esse final de semana, já que joga em casa contra o Boa, se não me engano, Boa. né? É o Boa no Pacaembu. E aí? Título garantido praticamente, né? Garantido. 8 pontos em 9 a serem disputados. Com certeza. E aí eu acho que o título pro Palmeiras, ele é o menos importante, né? Assim, até por parte dos outros torcedores, o que é normal, ser motivo de chacota, Série B, é uma coisa normal dos torcedores. Eu estava vendo até uma declaração do Marcos, o Marcão, goleiro, que é muito interessante. Dificilmente a gente vai ver algum torcedor do Palmeiras comemorando o título da Série B. Passa de obrigação, times fracos com menor investimento. Agora o Marcos falava uma coisa que é interessante. Para esses jogadores, vale a comemoração. Para esses jogadores, eles disputaram a Série B, que é difícil, gramados ruins, viagens longas, que é interessante comemorar. Mas aí o mais importante para o Palmeiras, eu acho que fica a definição do ano. Né? Do ano que vem, se é com Gilson Kleina, quem que vai ficar no elenco. O Palmeiras ontem jogou mal, sofreu muito com os desfalques. Henrique expulso, né? De novo. Henrique expulso. A expulsão do Henrique até num lance meio bizarro, né? Eu achei meio bizarro. A falta dele foi clara. O rapaz estava um pouco agachado ali, ele cutuca com o joelho 2 vezes, sai muito irritado. Para um jogo que, tudo bem que o Palmeiras tenha jogado mal, ele foi expulso no final, eu acho que até mais irritação por conta do jogo, né? Mas uma atitude do capitão, jogador de seleção brasileira, acho que não tinha necessidade nenhuma, né, fazer isso. Sem dúvida nenhuma. Ontem o jogo já estava perdido, era 46 do segundo tempo, na hora que ele foi expulso. Palmeiras que está com um título garantido, do mesmo jeito que o Cruzeiro se garantiu já na Série A, o Palmeiras já é campeão da Série B, já conseguiu o objetivo que era o acesso. E essa semana surgiu a notícia que a direção do Palmeiras procurou o Marcelo Bielsa e se assustou com o valor pedido pelo treinador de salário, só que ao mesmo tempo deixou melindrado o Gilson Kleina. Com certeza. E aí? Na minha opinião, eu acredito que o Palmeiras não deveria demitir o Gilson Kleina, né, para o ano que vem, porque ele vem fazendo aí um trabalho árduo. Ele levou, Palmeiras está na Série B, mas, jogos difíceis, Palmeiras está em primeiro, tem grande chance, já é campeão praticamente, e ele levou aquele time do Palmeiras muito desfalcado, que aquele time não ia dar certo, assim, não ia dar esperanças que ia dar alguma coisa. Uma coisa que eu fico pensando, e aí eu acho interessante, Arthur, até do melindre do Kleina, foi procurar o Bielsa, se espantou com o salário. Mas a pedida do salário que o Bielsa fez era semelhante ao que ele fez para o Santos. Já era de mercado, vamos dizer assim, né? Já era normal.
Perante assim, eu acho que o Kleina, ele vai ficar melindrado e óbvio que ele é o treinador do time, e se ele não é a primeira opção, isso causa desconforto, Lógico. natural. Eu acho que também não poderia ter desconforto de ser a segunda opção pro Bielsa. Certo? Hoje o Kleina não é um treinador estabelecido. Não é entre os tops. Não é entre os tops. Justo que o Palmeiras tenha ido buscar o Bielsa. É um grande treinador. Seria interessante a experiência nova. Apesar de já tivermos técnicos estrangeiros aqui no Brasil, seria uma experiência nova, uma coisa diferente. Mas o que eu acho que fica complicado é da forma que foi conduzido. Né? Será que valia a pena ter buscado o Bielsa, sabendo do quanto ele ia pedir, das exigências, que ele é louco e tudo mais? Essa é a minha grande dúvida em relação à administração. Mas sabe um exemplo que eu cito? O Flamengo. Flamengo, agora com aquele técnico, o Jaime, tá jogando muito bem. Tá, tem chances aí, né? A Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, tudo. De ser o campeão. É assim, eu não seguraria o Gilson Kleina, acho que para um ano especial como é 2014 do Palmeiras, não é treinador do calibre que o Palmeiras precisa para um ano de centenário, inauguração de nova arena, o time que quer montar, um time que quer fazer história, não começa com o Gilson Kleina. Não. Mas dizem que tem um pré-contrato assinado com Oswaldo de Oliveira. Ah, isso aí eu vi também. Agora, entre Oswaldo, fica com o Kleina. Você acha? Fica com o Kleina. Eu já tive Oswaldo no meu time. eu acho o Oswaldo faz um... O Oswaldo ficou muito marcado, né? Quando naquele time do Corinthians de 2000, campeão do mundo, que timaço, né? Na verdade, que foi Tem gol! Tem gol. Tem gol. Dá uma olhadinha. Maxi Pereira abre o placar. Lateral direito do Uruguai. Uruguai 1, Jordânia 0, jogando lá na Jordânia. Então tá aí, o primeiro gol dessa eliminatória aí, jogos de ida e volta entre Jordânia e Uruguai, 1-0, Maxi Pereira. Só 1-0 até agora? Pô, 20 minutos ainda de jogo, calma. Os deuses do futebol estão agradecendo. Então, muito. Muito. Entre Uruguai e Jordânia não tem... Não tem. Vamos voltar aqui para a realidade da Série B? Vamos voltar para a Série B. O Oswaldo, assim, que ficou marcado com esse trabalho, ele substituiu o Luxemburgo, que aí falavam muito que ele não tinha muito dedo, que ele não tinha muito comando sobre a equipe, quem dirigia era o Rincon, enfim. Isso à parte, o time do Botafogo hoje dele eu acho muito interessante. Eu acho um bom time. Preferiria o Oswaldo em relação ao Kleina. Discordo de você, acho que seria... Mas eu não sei se isso é real. Assim, não sei se isso é plantado ou não. Plantado, o quanto que é isso. Eu não vejo o Oswaldo no Palmeiras. Eu também não vejo. Não, porque também ouvi falar que com a demissão do Luxemburgo no Fluminense, ele teria a possibilidade ou de ir para o Palmeiras ou para o Internacional. No Internacional já é Abel Braga, a comissão técnica já está contratada, o Abel já deixou claro que ele quer, o Inter quer, e o só está esperando começar o ano. E o Internacional, coitado, Internacional, coitado, está em 10º com um baita time daquele, né? Não, o Inter sempre não... É a 7ª posição do Inter. Tá perdendo o campeonato, né? O troféu tá 7º lugar. O troféu 7º lugar ele está ficando para trás. Mas voltando aqui para a Série B, rapidinho, passar os resultados de ontem. O Boa venceu por 1-0 o São Caetano, jogando em casa. Figueirense 2, ABC 0, Joinville 1, Oeste 1, Paraná perdeu em casa para Chapecoense 1-0, Bragantino perdeu em casa por Icasa por 2-1, Asa 2, Guaratinguetá 1, Ceará 2, Avaí 1, um jogo muito importante para o Ceará, América de Natal 2, América Mineiro 2, Atlético Goianiense 2, Sport 1 e Paysandu 1, Palmeiras 0. Com isso, Palmeiras e Chapecoense já garantidos na Série A do ano que vem. Palmeiras 73 pontos, Chapecoense 65. E brigando pelas duas últimas vagas temos Sport 56, Icasa 56, Ceará 56, Figueirense 55, Joinville, Avaí e América Mineiro 53. Tem muita coisa em disputa ainda, né, na Série B. Muita coisa. Esse campeonato interessante. Assim, a gente fica até meio de saco cheio de ver os jogos do Palmeiras, porque a diferença é muito discrepante. Mas, dentre os times da Série B que estão subindo, você tem times interessantes, você tem a própria Chapecoense, que é uma grata surpresa, pelo menos para mim, não vim acompanhando o futebol da Chapecoense, e que é um time muito interessante. São sempre jogos duros, né? E mais um gol de Bruno Rangel, né? 28 gols na Série B, artilheiro.
Não é um jogador novo, tem, se não me engano, 32 anos, mas 28 gols num único campeonato. Nossa. Não é todo time da Série A que tem um centroavante. Uma boa marca. Não 28 é, né? não é qualquer um, não. Tá faltando aí alguns, né? Corinthians não tem. Não tem? Tem? Tem, sei lá. Junta 2, dá meio? É. Pato e Guerreiro. Bom, vamos voltar a falar então agora de Campeonato Brasileiro. Agora vamos para o que interessa. Vamos falar de Série A. Falar o Netão que não nos ouça, aquele que está aí fora esperando para começar o Cozinha na Net. Netão, nada contra o Palmeiras, mas o seu palestra, o Cruzeiro, também é campeão. Né? São 2 palestras. São os 2 palestras. Rodada cheia esse meio de semana, quarta e quinta-feira, 7 jogos hoje. Grêmio e Vasco se enfrentam na Arena Grêmio. Goiás e Ponte Preta no Serra Dourada. Botafogo e Portuguesa no Maracanã. Criciúma e Atlético Paranaense jogando em Criciúma. São Paulo e Flamengo em Itu. Vitória e Cruzeiro no Barradão. Esse aí é o jogo do título. E Coritiba e Corinthians se enfrentam no Couto Pereira. Desses jogos aqui, o que chama mais atenção é a festa do Cruzeiro? Eu acho que nem vai chamar tanta atenção a festa do Cruzeiro, né? O que vai chamar mais atenção é o Atlético Paranaense, né? Para ver que é o que vai decidir, na verdade. O título, na verdade, vai decidir o título, não. O título já está decidido, o título é do Cruzeiro. Vai se garantir um pouco mais. Vai ser festa porque todos já sabem que o Cruzeiro já foi campeão, festa. Né? Já foi. Já teve. E o Atlético Paranaense, que grande campanha do time. Grande campanha. Falando em falando comemoração, o Borges deu uma entrevista ontem para a ESPN, falando sobre a comemoração dele, sobre dar pirueta. E ele lembrou que quando ele era da categoria de base, ele foi fazer teste no Vitória e não passou. Então daí de lá ele saiu da Bahia, foi, se não me engano, para o Paraná, onde daí ele fez peneira e passou e começou a jogar futebol profissionalmente. Mas os primeiros testes dele foram em Bahia e Vitória e os 2 ele foi negado, não passou na peneira. Então vamos ouvir aí o que o Borges falou. Não sei, né? O Muricy não não Borges, nada, gente. Não falou nada pra gente quem vai jogar. O Aloysio acho que passou na fisioterapia antes, não sei direito. Como é que é esse time do Cruzeiro? Que tem esse time que está dando tão liga, Borges? Do ano passado, que estava brigando para não cair e agora mudou tanto. A vontade, né? A vontade do grupo de vencer, de cravar o seu nome na história do clube, ela é muito grande. O Cruzeiro também foi muito feliz nas contratações que foram feitas, jogadores de muita qualidade. Um grupo que não tem vaidade, que todo mundo procura ajudar e sabe respeitar o momento do companheiro e trabalha para quando ter essa oportunidade entrar e dar conta do recado. E isso é uma das marcas do Cruzeiro também, porque os jogadores que sempre começavam na reserva, quando entrava em campo, dava o seu máximo e conseguia decidir as partidas. Então, é um ano que as coisas vêm dando muito certo pra gente. Queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, que começou, não começou na Bahia, né? Você tentou começar na Bahia, depois saiu para jogar e agora está buscando o título, volta para lá, volta para casa para tentar o terceiro título brasileiro. É muito significativo para você. Qual a sua lembrança que você tem de Salvador quando você jogava lá? Eu tenho ótimas lembranças de Salvador, né? Cidade que eu estou sempre lá, que eu pretendo morar lá, a minha família é de lá. Eu sempre que posso ter oportunidade eu vou para Salvador. Realmente quando eu era mais novo eu fui fazer um teste na época no Vitória e não fui aprovado. Daí eu tive que sair da Bahia para ir para o Paraná. Passei por vários clubes, mas a lembrança ela continua sempre das melhores. A gente sabe como é difícil você começar na Bahia, ainda mais porque são 2 grandes clubes que tem lá só. É diferente de São Paulo, do Rio, que tem Bahia e Vitória, onde vai jogadores de todos os lugares para fazer teste lá. Mas passou e hoje eu estou feliz, fico feliz pela minha carreira, tendo a oportunidade de conquistar o terceiro brasileiro. Então, bola para frente e vamos fazer o melhor na quarta-feira. Pois, esse último gol aí foi um golpe de capoeira, a gente pode dizer assim, os baianos gostam de capoeira. É mais ou menos isso? Como é que foi? Eu joguei capoeira há 10 anos, né? É isso? Mas na verdade o meu objetivo mesmo era um voleio. Mas do jeito que foi, eu acho que foi a melhor forma possível, porque se saísse alguma coisa mais bonita, a bola poderia ter ido para fora e realmente foi um gol importante, pôde ajudar os meus companheiros, nos deixou na posição bem privilegiada para carimbar esse título aí. Claro que matematicamente ainda há possibilidade, mas eu acho que só algo assim de inacreditável poderia reverter essa situação nossa de ser campeão. E você não viu a bola entrando, né? Ou depois do golpe da capoeira? Não, eu não vi o gol. Na hora eu bati a cabeça, né? E eu só vi o Dagoberto me perguntando como é que eu tava.
Aí ele falou, que golaço. Eu falei, foi gol? Ele falou, foi. Eu falei, foi gol meu? Ele falou, foi. Eu falei, pô, mas eu tô tonta. Aí depois a gente foi para comemorar. Mas eu acho que o mais importante é que conquistamos uma grande vitória, uma grande partida e agora é pensar na vitória. Aí o Borges, capoeirista Borges, falando sobre o Cruzeiro. Mas é importante lembrar que joga no Barradão contra um Vitória empolgado. O Ney Fraco, desde que assumiu o Vitória, vem fazendo com que o Vitória suba na tabela e busca uma vaga na Libertadores, né? Sim, tá brigando ali, tá na tabela 51, para cima do Vitória, eu acho que estão na briga, né? Para baixo do Vitória o Atlético já está garantido, São Paulo acho que não está na briga, eu acho que é difícil. São Paulo, depois que perdeu de 3-0 pro Atlético Paranaense, acho que... Eu não entendi o que o Agora ficou Muricy foi com o muito time difícil. titular, né? Uma viagem desgastante de 12 horas voltando da Colômbia, time cansado, podia ter poupado contra o Atlético Paranaense, que é o time que está mais fisicamente inteiro, né? Sim, podia e não vai poupar de novo. Né? Não vai poupar. Vai com o time titular. Marcelo jogando muito, Ederson. E hoje Paulo não tem, Maia. falando em Atlético Paranaense, hoje não tem a dupla titular, né? Não joga nem Ederson nem Della Torre. Não joga Ederson e Marcelo. Hoje o ataque vai ser Della Torre e o Roger. Roger, que era da Ponte Preta. Hoje seria Atlético Paranaense e Criciúma. Lá em Criciúma, jogo também. Heriberto Rios. O jogo lá vai ser. Mas voltando para Vitória, Vitória tem fôlego, tem time para chegar? É engraçado o Ney Franco, né? Ele deu outra dinâmica pro Vitória e aí o jogo do Vitória cresceu muito, né? E aí eu acho que tem um pouco de volta por cima do Ney Franco, saiu muito criticado do São Paulo, que para mim é muito bom. Sabe qual seria o melhor dos mundos? Ficar em quarto lugar o Vitória, feliz, classificado para a Libertadores. São Paulo ganha a Sul-Americana e elimina o Ney Franco. Seria redenção pro São Paulino. Seria. Mas esse time do Vitória é um time interessante, né? Hoje deve jogar com o Ayrton, Vitor Ramos, o Cabo e o Juan, Marcelo, Cáceres, Escudeiro, o Renato Cajá na armação, na frente o Marquinhos e o Dinei. Se você for pegar em nomes, o Criciúma faz campanha melhor do que parece, né? Em nomes, não tem muito nome para jogar. O Vitória, desculpa. Porque depender de Juan não é sacanagem, né? O Juan que voltou jogando bem, né? Depois de ser dispensado pro São Paulo, fez até gol outro dia, bateu pênalti. E não jogou contra a Ponte Preta no último jogo, estava suspenso, volta hoje. Mas o Ney Franco gosta do Juan, né? Ele pediu até para trazer de volta quando estava em Cotia, treino separado, pediu para voltar. Mas não sei. Esse time do Vitória está na hora já de tropeçar. É possível que tropece, mas ainda assim, eu acho que vai fazer jogo duro. Não vai ser simples não vencer. Eu acho que o Cruzeiro é campeão hoje, mas não por ganhar do Vitória, mas sim pelo Criciúma conseguir arrancar pelo menos o empate do Atlético Paranaense. O Criciúma que tá precisando, né, do resultado. Tá precisando sair da zona de rebaixamento urgentemente, né? Porque o Vasco tá um ponto a mais. Como dizem, o Criciúma tá no S1, né? É o primeiro ali no subsolo, é o primeiro. 36 pontos, um ponto atrás do Vasco da Gama. Mas o Argel falou, foi sensacional a entrevista do Argel. O Argel falou o seguinte: nós vamos fazer uma coisa diferente hoje. Da repórter, o que ele falou? Nós vamos ganhar. Não é fácil, não. Que fase. Se o treinador tá falando isso. O Criciúma aqui pra mim, né, no começo do campeonato, eu achava um time bastante interessante. Assim. Também. Eu fiquei até um pouco decepcionado com a campanha do Criciúma. Dois que eu fiquei bastante decepcionado, o Criciúma e a Ponte Preta. Eu achava que eram dois times bem interessantes que eu queimei a língua, digamos assim, né? O Criciúma eu queimei também porque o fator casa, jogar lá é difícil. E ele tem sido um dos piores mandantes, é o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro, só perde para Náutico e Fluminense, só tem 43% de aproveitamento jogando em casa, e um time como o Criciúma tinha que fazer pontos em casa. Um time que eu fiquei bastante decepcionado nesse campeonato, inclusive, foi o Curitiba, né? Que veio aí, tava Chegou jogando a liderar, no começo do campeonato, tava ótimo, depois começou sempre a levar gols no final, e agora decaiu de... mas hoje vai para 42 pontos, né? Porque tem 41, é empate certo contra o Corinthians. O jogo do Corinthians sempre é empate, né? Sempre, vai ser 0x0 hoje lá. Jogo da televisão, sem gols. Eu acredito que vai ser empate hoje, porque, o Corinthians aí tá ganhando o Fluminense 1x0, gol do Pato. Senão seria foi pênalti? sétimo jogo. Eu achei que foi pênalti. Eu fiquei até em dúvida em qual que foi.
Paulo André. Ou no próprio Pato. Foi no próprio Pato. O Paulo André se jogou, no caso. Eu achei que fiquei até em dúvida em qual lance que foi. Mas eu achei que foi pênalti, sim. Achei que. Agora, foi pênalti. O Corinthians ganhou, mas que futebolzinho fraco, né? Fraco. Apresentou muito pouco. A gente pode pegar um exemplo. O Cruzeiro fez um investimento muito menor do que 40 milhões, no caso, né? O Corinthians gastou 40 milhões no Pato. O Corinthians está em 12º, não vem aí de bons resultados, né? Veio só de 1-0. Agora o Cruzeiro está jogando muita bola e aí os tende a mesmos ser 40 campeão. milhões pagos pelo Pato foi os mesmos 40 milhões que o Cruzeiro usou para montar o time inteiro. Exatamente. É o mesmo valor de um jogador só do Corinthians e todos do Cruzeiro. Eu acho que essa discussão dos valores é importante, aí você vai ter um pouco de eficiência na gestão, né? Se você monta um time aquele... Só não acho que a discussão seja tão estanque assim. Né? Esse time do Corinthians, esse investimento todo, ele é um conjunto, né? Assim, que foi construído e que ganhou títulos e que foi bem sucedido. Eu acho que é natural um pouco... essa queda de rendimento, passa um pouco pelo comando do Tite e que já tem notícias hoje de que balança, né? De que balança forte e que deve cair aí, alcançando os 46 pontos, né? Que é onde dá a tranquilidade. Que é hoje, né? Que é hoje, deve ser hoje. Um empate alcança. E aí já começa a discussão de Mano Menezes, já começam outras discussões. Que eu até nem concordo. Não queria o Mano Menezes de volta ao Corinthians. Eu acho que não tem outro nome pro Corinthians sem ser Mano Menezes. A minha dúvida é se deveriam mandar embora o Tite. Eu acho que não. A situação do Tite, para mim, é parecida com a situação do Claudinei no Santos. Eu nem concordo tanto com as opções e com a postura tática dos dois treinadores, mas é isso, eu não vejo outro. Né? Eu não vejo outro, e assim, no caso do Tite, eu acho que tem uma coisa do tal merecimento que o Tite sempre cobra dos jogadores, que eu acho que pode estar faltando para a diretoria. O Tite merecia aí uma carreira um pouquinho mais longa no Corinthians, que já é longa e muito vitoriosa. Eu também acho, levou o time a ser campeão da Libertadores, inclusive campeão do Mundial contra o Chelsea, né? Coisa que ninguém tinha feito antes, no caso. Bom, vamos falar disso, já que estamos falando de treinador. Quem está descontente é a torcida do Fluminense, do Botafogo. O time perdeu no final de semana, voltou recebida com ovadas, nem o Seedorf foi poupado, torcida brava com o Oswaldo. Esse Botafogo estagnou também, né? A torcida do Botafogo ela é bastante conhecida por um certo pessimismo, né, digamos assim, ela é um pouco melancólica, amarga as derrotas e coisa e tal. Mas eu prefiro uma postura dessa do que a postura dos torcedores que foram lá vaiar, xingar os jogadores. Assim, eu acho que o Botafogo teve uma queda sim, poderia mais, mas eu acho que o Botafogo ele vem caminhando e ele vem subindo. Eu acho que uma vaga na Libertadores agora é muito importante para o Botafogo e deve conseguir. Agora, esses torcedores que foram lá devem fazer parte do seleto grupo que vai no estádio e que apoia o time do Botafogo, porque o público é muito baixo. E aí eu fico na dúvida, tem o direito esse torcedor de cobrar dessa forma? No caso teria que motivá-los, né? Com certeza. Melhor, cabeça erguida e não desse jeito, né? Também acho que você tem razão. E o Botafogo aí que vem de 2 derrotas, né? Perdeu do Inter de 2-1 no caso. Isso, perdeu 2-1. Então vamos acompanhar o que o Seedorf tem a falar sobre a situação do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Esse grupo com certeza não merece ser criticado, né? Porque estamos lutando para entrar na Libertadores. Então acho que a gente está precisando de apoio nesse momento e esse foi exatamente o que a gente começou ontem, eles pedindo nossa entrega, mas a gente sempre se entregou. Os resultados não sempre foram justos durante o ano todo, mas acho que esse grupo mostrou mais que entrega, né, durante o ano todo. Mas a gente falou que a gente não vai se entregar até a final, tem mais 15 pontos em jogo e esse grupo é diferente. Quem está aqui mais tempo, eu falo muito com eles, para ver também, porque não tem como comparar o passado com o que eu estou vivendo. Eu estou vendo um grupo com muita vontade, com muita determinação. Vocês concordam com o Seedorf que a torcida está pegando no pé dos jogadores atuais pelos anos anteriores do Botafogo de
nunca chegar, sempre tá brigando e na hora H cai. Eu acho que sim, mas eu acho que até a cobrança é injusta. A gente vê, desde os tempos do Joel, quando o Joel estava no Botafogo, o Botafogo vinha batendo na trave na Libertadores. E assim, eu acho que era um passo por vez, né? Agora é ganhar vaga na Libertadores, é disputar essa competição. Eu acho que as pretensões do Botafogo, é claro que em algum momento foram o título, mas eu acho que essa não era a realidade do Botafogo, ainda mais com todas as perdas que teve, ainda mais com o mercado europeu sugando os bons talentos do Botafogo. Eu não gosto da postura da torcida do Botafogo, eu acho que poderia abraçar mais o time, e se o time está caindo, eu acho que não é ovada e não é xingamento que vai resolver, no caso do Botafogo. Até porque é uma torcida que nunca lota, né? Exato. Então, por isso que é mais um motivo dos torcedores não receberem assim, né? E o Botafogo aí que precisa ganhar o jogo de hoje, né, para se estabilizar um pouco no G4, porque ele só tá um ponto acima, né, do... Na verdade, tá com o mesmo número de pontos, ganha só no número de vitórias contra o Goiás. Isso. Goiás que pega hoje a Ponte Preta no Serra Dourada. Teoricamente, o Goiás tem um jogo que deve marcar 3 pontos, só que o Botafogo também pega a Portuguesa, né? Pega a Portuguesa. Aí eu até acho que o jogo do Botafogo talvez seja até um pouco mais difícil, né? A Ponte Preta deve poupar aí, tá muito ligada na Sul-Americana, deve poupar os jogadores. A Portuguesa que oscila, né? A Portuguesa oscila, ela faz muitos bons jogos e depois cai muito de rendimento. A Portuguesa tá escalada, pelo menos nas prévias, né, com o Luiz Ricardo, a linha de defesa titular, né? Luiz Ricardo, Moisés Moura, Valdomiro e Rogério, né? O William Arão, que veio do Corinthians, a dupla de volantes, aí a Portuguesa joga num 4-1-4-1, né? Esse um é o William Arão, no meio de campo o Diogo aberto de um lado, o Bruno Henrique, o Souza aberto do outro, Bruno Henrique e o Moisés, que são os dois volantes de ligação, e o Gilberto na frente. É um time que pode dar trabalho, né? Tem Diego rápido, o Gilberto é rápido, e jogando no Maracanã, o Botafogo também não tem saído tão bem, né? Tem tropeçado bastante. Deve ser um jogo difícil. Bom, falar... não. Pode falar. Ainda mais você comentou, né, no Goiás, eu acho que vai ser um jogo fácil ainda hoje pro Goiás, porque, como ele mesmo disse, tá poupando os jogadores, acho que inclusive... Ponte tá com a cabeça na Sul-Americana? Com certeza. Tá, né? Tá na semifinal. né? Tem que estar, porque aí a chance de... O que é mais importante? Brigar pelo título da Sul-Americana ou brigar para não cair para a Série B? Eu acho que na situação da Ponte é brigar pelo título da Sul-Americana. Assim, eu acho muito difícil da Ponte escapar desse rebaixamento. E aí... É que eu acho muito difícil da Ponte ser campeã da Sul-Americana. Eu acho que é mais... Se bem que são 4 jogos. Né? Mas tá vindo aí de uma temporada boa a Ponte, né? Ganhou do Vélez. Não, com certeza. Assim, eu acho que assim, no mata-mata você ganha mais força. Se jogar no Moisés Lucarelli, ganha ainda mais. Que é uma questão do momento discutido hoje entre São Paulo e Ponte Preta. Mas eu acho que é mais possível, você ganha mais força. No Brasileiro eu acho que a Ponte Preta está entregue já. E acho que almejar aí... O normal é cair, né? Agora, nessa situação. Almejar uma conquista histórica que seria para a Ponte Preta, eu acho que seria a mais importante e prioridade para esse finalzinho de ano na Ponte. E falando sobre Goiás e Ponte Preta, acho que o Walter joga hoje, né? Pode ser a volta do Walter. Pode ser, ele vai, se eu não me engano, ele joga meio tempo só, para poupar, né, da lesão da coxa dele. E quem briga também para se manter entre os 4 é o Grêmio, que vem de 7 jogos sem marcar gol, vem sendo bastante contestado aí o ataque do Grêmio. Eu não diria nem o ataque, mas o esquema. Porque joga com 3 zagueiros, 3 atacantes e um meio campo que não arma. Você tem 2 volantes, 2 laterais aí, tá colocando Vargas para armar o time. A quantidade de jogadores que o Grêmio tem, né? E o Grêmio pega o Vasco, ótimos, que o Vasco tá tentando se reerguer, já saiu da última rodada da zona de rebaixamento. O Adilson assumiu 4 pontos de 6 possíveis. É um jogo complicado pro Grêmio. É um jogo complicado pro Grêmio. Quem volta também no Vasco é o Bernardo, né? O Bernardo ficou arrastado, muita polêmica. Isso. Bom jogador, inclusive. Foi no Santos, jogou pro Santos. Mas estava envolvido aí em muita confusão. E acho que a questão do Grêmio segue a mesma. Né? A questão do Grêmio segue, como o Arthur falou, no esquema. Nas prévias hoje das escalações, se cogita continuar com os 3 zagueiros, o Erley, o Rodolfo e o Bressan, mas também tem a possibilidade de sair o Erley e vir com o Maxi Rodrigues na armação.
E aí acho que o Vargas não joga, né? O Tá na Vargas não seleção. joga, Barcos e Kleber. E aí a grande questão é assim, tudo bem que o Renato Gaúcho escolha jogar com os 3 zagueiros, com os 3 volantes e com os 2 atacantes. Eu acho que até é um esquema possível, apesar de que eu acho que se esgotou. Teve as primeiras vitórias e depois se esgotou. Agora, a minha grande questão é o Zé Roberto e o Elano não serem nem cogitados para entrar nesse time. Me cheira a fritura de um jeito, acho que até um pouco feio pelo Renato. Esses 2 jogadores têm espaço para jogar nesse time. Sem dúvida. Seriam... Elano, arma, cruzamento, a qualidade muito que ia bem, ter no meio de campo ia dar uma qualidade bem maior para esse meio do campo do Grêmio. Com certeza, nem que fossem os 2, mas assim, para colocar alguém para reforçar a armação, seria muito interessante. Vem gol de quem? Tem gol do Uruguai, 2-0. 2-0. Soares amplia. Luizito Soares, 2-0 para o Uruguai contra a Jordânia. Fim do primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, Uruguai 2, Jordânia 0. Pouco, jogando fora de casa, tá ótimo. Exigente, tá exigente. 2-0 então pro Uruguai, jogando fora de casa contra a Jordânia. Para acabar falando de Série A hoje, São Paulo e Flamengo jogando no Novelli Júnior, jogando em Itu. São Paulo pagando punição pela briga da torcida contra a Polícia Militar no Morumbi. São Paulo e Flamengo não brigam por mais nada nesse Campeonato Brasileiro, vão ficar em posições intermediárias. É a volta do Luiz Fabiano, deve entrar no lugar do Aloysio. Vamos ver primeiro o que o Ademilson fala sobre isso e depois a gente comenta sobre o jogo. Não sei, né? O Muricy ainda não definiu nada, não falou nada pra gente quem vai jogar. O Aloysio passou na fisioterapia antes, não sei direito. Mas ainda não tá nada definido, né? Quem vai jogar. O Muricy ainda não passou pra gente, mas se for o Luiz Fabiano, acho que a gente tem que procurar fazer a mesma coisa que ele vinha fazendo com o Aloysio, ou o que eu vinha fazendo com o Aloysio, pra gente conseguir um bom resultado lá em Itu. Então o Ademilson falando sobre a volta do Luiz Fabiano. Luiz Fabiano que vinha se poupando, o Muricy quer colocar ele em jogos mais tranquilos, até porque ele vem se recuperando de sequências de lesões. O Luiz Fabiano que não vem numa boa fase, não. É o jogo para lavar a alma. O Flamengo também não querendo muito, então o jogo vai ser, entre aspas, amistoso. Entre aspas, amistoso, agora, aí também tem uma outra questão. A decisão, eles não precisam se poupar agora. Né? Vai ter um jogo aí no meio. Final de semana no final de semana tem jogo. E aí depois que vão para as decisões. E curioso, os dois, né? Os dois estão em decisões de mata-mata, em campeonatos onde eles almejam, como você mesmo disse, eles almejam coisas maiores em outros campeonatos. Eu acho que pode ser interessante para o Luiz Fabiano. Agora, depende só dele. Assim, depende só dele jogar bola e fazer uma melhor atuação. A torcida apoia ele bastante, né? Todos os jogadores apoiam, mas ele não está vindo de uma boa fase. Não vem muitos jogos sem marcar gol, né? Podia pegar umas dicas com o Hernani, e o assunto hoje no Flamengo, infelizmente, não é o futebol, né? É o preço dos ingressos. O Procon lá do Rio de Janeiro foi até a Gávea para conversar com os diretores do Flamengo sobre o preço abusivo dos ingressos cobrados para a final contra o Atlético Paranaense. Ingresso mais barato a R$250 de arquibancada, mais caro do que a final da Copa das Confederações. E aí? É oferta e procura? Essa eu acho que a discussão, às vezes, ela é até mais importante para as pretensões dos times no campeonato. Eu acho que essa é uma discussão importantíssima. O Flamengo vem na administração da Patrícia Amorim, que na minha opinião foi desastrosa. Ela teve improbidade administrativa, vamos dizer assim, à frente do Flamengo. Vem esse grupo para o Flamengo e que vem com uma postura pensando mais de forma empresarial. E aí vem a questão da oferta e da procura. Ok que se valha da oferta e da procura, ok que se trate o futebol de forma mais profissional. Agora, a gente não pode tratar o futebol como qualquer mercado, porque não é qualquer mercado. Qualquer mercado, a gente tem as suas especificidades. O futebol tem as suas. Eu estava lendo até a coluna do Lance de ontem, do Asaf, e aí ele estava dizendo o seguinte, que o Flamengo vem com a sua torcida reserva para a final. A torcida titular do Flamengo não é aquela. A torcida titular do Flamengo é o povão, é a massa, é quem vai apoiar. A maior torcida do Brasil, né? É a maior torcida do Brasil, ali rivalizando sempre com o Corinthians, aí depende do bom humor do entrevistador, ele vai para lá ou vai para cá. Agora, eu não acho que a diretoria do Flamengo acerta
em colocar esses preços muito abusivo. E aí eu acho que as especificidades que a gente fala de cada mercado o Flamengo tem uma cara, o Corinthians tem uma cara, o Atlético Mineiro tem uma cara. Esse time são os time da massa, né? E assim, o futebol brasileiro tem como diversão a questão da massa dentro dos estádios. Vale a pena você ganhar alguns trocados a mais, que não são alguns trocados a mais, é bastante dinheiro, mas só que você... O Flamengo espera, com esse valor de ingresso de 250 mais barato, a R$800 o mais caro, arrecadar 9 milhões de reais no único jogo. Não é um jogo que vai fazer os problemas do então, não é. Mas é bom por conta que vai dar muito dinheiro ao clube e ruim também porque os jogadores não vão ter o som, o barulho, né, do vai ter no povão, estádio a torcida de pay-per-view. Eles, né? Exatamente. A torcida de pay-per-view que vai estar no estádio, não a torcida verdadeiramente do Flamengo que sempre acompanhou o clube. Eu sempre fico me imaginando alguém que paga R$250 no ingresso, essa pessoa trepada no alambrado, sem camisa, rodando e... Eu vejo a pessoa que é o rei do camarote. O rei do camarote. Ele tá com champanhe, assistindo o jogo, é pay-per-view. Assim, e é isso que o Flamengo quer. Eu acho que a diretoria tinha que pensar nisso. Vale a pena. Tinha que ser ingresso a R$2. E tá irredutível, né? A diretoria quer fazer dinheiro em cima de um único jogo. 9 milhões. Para a dívida que o Flamengo tem, que é de 200 milhões, não vai alterar muita coisa. Não vai. Se você faz o ingresso a R$50 que seja, o mais barato, a 500, você vai ter uma renda de, sei lá, 3, 4 milhões. Pô, já não é uma boa renda? É uma ótima renda. Ótimo. Agora, mas uma coisa que eu acho que falta, e aí eu vou longe da questão da oferta e da procura, as diretorias de todos os clubes tinham que ter uma política de ingressos. E qual que é essa política de ingresso? Qual é o tamanho do setor que a gente quer de popular? É isso aí. Aonde vão ficar esses torcedores? Quanto vai custar esse ingresso? E tudo bem que ele aumente proporcional. Agora... Mas tem que ser favorável a Desde todos, o ano passado, né? o São Paulo criou, lá no setor amarelo, a arquibancada popular a R$10. Tá desde o ano passado, todos os jogos do Morumbi do São Paulo tem um setor com 10 mil lugares a R$10. Já é um preço popular bem interessante. Quando o São Paulo viu que precisava mais ainda do seu torcedor, fez mais promoções. R$2 para os sócios torcedor e R$10 para o torcedor comum. Eu gostei muito disso. No jogo contra a Portuguesa, por exemplo, foi uma renda de 600 e poucos mil reais com um público de quase 52 mil pessoas. E com ingresso baixo, barato. Conseguiu fazer uma boa renda, porque se você colocasse o ingresso a 30, 40 reais, que é o preço cobrado hoje, iam 10, 12 mil pessoas, iam ser os mesmos 600 mil reais de renda. Eu acho que a questão aí é assim, você quer faturar um X com 2X na arquibancada ou com um X cobrando o preço do valor mais alto ou mais barato? Isso é uma conta que deve se fazer. Não é exatamente a conta que vai ser do Flamengo, né? O Flamengo vai estar lotado. Vai lotar de qualquer jeito. Vai estar lotado, é lógico. Agora, a outra postura que eu não concordo com a diretoria do Flamengo é dizer assim, o torcedor precisa ajudar o Flamengo. Exatamente. O torcedor já ajuda o Flamengo. Agora, o torcedor pode ajudar o Flamengo, e até muito interessante a declaração do Léo Moura. O Léo Moura, que eu acho um atleta muito simpático, ele é muito identificado com a torcida do Flamengo, né? E ele até diz assim, que a gente quer o apoio do torcedor, mas a gente não quer que os torcedores pensem também nas suas famílias, que eles não se endividem para vir para o jogo, né? É uma postura interessante do Léo Moura, que eu acho que a diretoria poderia ter pensado mais ou menos parecido com ele. A diretoria, no caso, só quer atrair mais dinheiro para ela para contratar cada vez mais jogadores. Né? Na entrevista ela até linka é bem errado. Com a contratação do Elias, né? Uhum. Não acho que deveria ser linkado nessa hora. Só um comentário rápido da Copa do Brasil. Uma coisa que me incomoda muito, quando a gente trata de Copa do Brasil, as pessoas dizem assim, não, porque vale vaga na Libertadores. Vale um título nacional. Isso. Vale uma taça. Essa que é a grande questão. Que eu acho que isso é uma coisa que me incomoda bastante nas discussões quando se fala da Copa do Brasil. E pra você ver como é o oposto, né? O Atlético Paranaense, por causa da rivalidade com o Curitiba, preferiu não jogar no Couto Pereira, vai jogar no estádio do Paraná para 17 mil pessoas. Então vai fazer um jogo para 17 mil pessoas no seu estádio, podia pegar um estádio maior, e fez o oposto da diretoria do Flamengo, né?
Eu acho que a construção aí, a construção do caixa, a construção da renda de um clube, ela tem que ser durante o ano. Né? Não adianta no final da temporada você querer extorquir o seu torcedor e tirar o atraso de um ano de administração. Mas aí a diretoria que tem que pensar, o público-alvo do Flamengo é o povão. Então eles não vão ter dinheiro necessário para, a maioria, né, para comprar esse ingresso, né, que é caro tudo. Bom. E aí como que os jogadores podem ser motivados, né, jogar bem contra o time sem a torcida que eles gostam de ver? Acho que tem um pouco a ver isso. Se bem que motivação nessa hora é o título, acho que... A motivação entrou em campo, está motivado. Né? 1h56, hora de encerrar o Olé. Queria agradecer, Gabriel. Valeu. Valeu, Arthur. Valeu, Fê. Valeu. E mais tarde vamos ficar de olho no México, né? Mais tarde tem México jogando contra a Nova Zelândia. O México colocou o jogo até na altitude. Que fase. Bom, mandar um beijo pra Mara. A Mara tá aqui, falou muito legal o programa. Com esse trio ainda é tudo de bom. Sou fã de vocês. Obrigado, Mara. Obrigado a todo mundo do chat. O Olé volta amanhã a 1h da tarde. E agora vocês ficam com Cozinha na Net com o Netão. Até lá. 2-0.